Fala aí, pessoal. Bom, um tempinho longe, né? Um pouco afastado aí tanto do YouTube quanto do Instagram, né? Um período aí de muito estudo, de muito aperfeiçoamento para poder trazer um material para vocês aí cada vez melhor, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês o potencial, né, que existe dentro da ferramenta do CA, tá? Que é o coeficiente de atratividade. Vou estar fazendo o login aqui, né, no site da MB3. E, bom, eu vou pegar um exemplo, né, de ações que romperam o CA em um determinado ano. Para quê? Isso faz com que a gente encontre um ponto, né, onde a atratividade da ação está muito alta. Tá? Vou fazer um exemplo prático para vocês poderem entender melhor. Por exemplo, vamos aqui em Valide, né? Bom, o coeficiente de atratividade em Valide está 8,2, tá? Ela tem uma nota 10, né? Ou seja, uma empresa de extrema, né, de altíssima qualidade. Você vê um ROI bastante atrativo, né? Uma margem, um PL baixo e um preço por valor patrimonial também relativamente baixo, tá? Na parte técnica aqui gráfica, a ação segue em tendência de alta, né? Está acima das principais médias e dando vinho de Shimoku. Então eu vou vir aqui no histórico, né? E procuro pela ação da Valide 3, tá? Olha o que isso aqui está me dizendo. Está me dizendo que esse ano agora, 2024, a Valide está rompendo o CA médio dela, tá? E o último maior CA dela que ela teve. Qual foi o último maior CA que ela obteve? Foi em 2023. Em 2023 ela foi aqui para 2,91. Todos os outros anos o CA dela foi irrelevante, tá? Então o que eu estou vendo aqui? Cara, eu estou vendo que realmente essa ação tem um potencial bastante elevado. Pô, se ela vinha numa média, né? Eu estou falando aqui desde 2009, tá? Vamos considerar 2011 aqui. Então, eu estou vendo que ela está numa média baixíssima, né? E é uma ação boa, né? Pagadora de dividendos que mantém, né, uma regularidade de lucro, né? Dificilmente dá prejuízo. E eu tenho esse coeficiente de atratividade aqui quase 3 vezes, né, o anterior. Então, isso é um ponto de alerta positivo, tá? Então, eu estou vendo aqui que realmente que Valide, além de estar com uma nota muito boa, eu tenho um potencial aqui que foi rompido esse ano, está sendo rompido esse ano. A gente vai esperar isso se concluir após o fechamento, né? Que só vai ser relatado no ano que vem, no final de dezembro, mas a tendência já está se mostrando que isso aqui realmente, né, está rompido e vai continuar acima dos outros anos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, por exemplo, de uma ação que rompeu em 2021, né? E continuou alta também em 2022, que foi o caso de Petrobras, tá? Isso aqui, na época, foi a ação que mais movimentou o meu portfólio, que mais, vamos dizer assim, colaborou para a alta do meu portfólio em 2021 e 2022. E eu queria mostrar para vocês. Ó, você vê que ela vem, né? Ela estava aquele período terrível de Petrobras, que se arrastou até aí 2018. Aí você vê que a empresa começou a ter uma melhora aqui, desalavancagem, venda de alguns ativos que não estavam gerando tanto lucro. 2020 veio a pandemia e aí em 2021 ela rompe um CA de uma forma muito considerável, né? O que aconteceu aqui? Pô, ela se desalavancou, os lucros foram cada vez maiores, voltou a ter recorrência altíssima em pagar dividendos. Então isso fez com que a ação, né, tivesse um coeficiente de atratividade multiplicado aí, vamos botar assim, vamos considerar que foi multiplicado por quase 13, né? Bem, não tem como considerar isso porque foi 0,06, mas vamos considerar que saiu de zero e foi para 13%, né? Então, o que acontece aqui? Quando eu faço isso aqui, quando eu vi isso aqui, é um ponto de compra, né? Então, assim, eu considero isso aqui no final de 2021. Quando eu vou para 2022, esse coeficiente de atratividade sobe mais ainda. Ele vai para quase 50%. O que aconteceu aqui em 2022 que motivou isso aqui? Mesmo com os fundamentos excelentes, a empresa
ficou desprestigiada por causa do governo. Todo mundo ficou com medo do que o governo do PT poderia vir a fazer com a ação. O que aconteceu? O preço cai, o coeficiente de atratividade sobe. Então, você viu que em 2022, final aqui, vamos considerar 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, esse foi o resultado, né, do coeficiente de atratividade. Então, o que foi interessante de se fazer? Foi você entrar realmente, né? Já em 2022, esse resultado já estava se desenhando ao longo de 2022, né? Foi onde eu entrei mais na ação, né? E isso aqui aconteceu, tá? Mais para frente, obviamente, a ação, o preço vai subindo, vai pagando mais dividendos, o coeficiente de atratividade vai caindo, né? Então, foi um excelente ponto de entrada, tá? Eu vou estar mostrando para vocês agora um portfólio de 10 ações que romperam, assim como Petrobras, né? O CA no ano de 2021. Né? Eu vou fazer isso em Python. Eu fiz isso na época manualmente, eu não tinha domínio ainda sobre a ferramenta, né? Sobre a programação em Python. Hoje eu já consigo fazer isso de uma forma melhor. E aí são essas ações, né? Eu coloquei um portfólio aqui com a Petrobras, Cury, Banco do Brasil, né? Sanepar, o Porto Seguro, Live 3, Vulcabras, Copel, Gerdau e BB Seguridade, né? Essas ações aqui, para quem é assinante, vai saber que elas romperam, né? Ou seja, elas ultrapassaram o valor médio e o último maior valor no ano de 2021. Eu coloquei um portfólio aqui, 100 mil reais, para facilitar a nossa conta. Coloquei pesos iguais, né, de 10% para cada ação, e calculei exatamente de 1 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2024. Botei até os nossos exemplos atuais, vamos calcular menos de 3 anos aí, quase 3 anos, tá? E aí o que aconteceu nesse período? Vou colocar para rodar aqui e a gente vai ver. Começamos com um investimento de 100 mil reais, tá? Coloquei aqui aporte zero porque eu quero ver o quanto realmente isso aqui saiu e quanto que ele foi parar. Beleza, rodou. Olha, essa aqui é a evolução da carteira. A carteira saiu de 100 mil reais, tá? Teve aqui, voltou mais ou menos, até baixou um pouco aqui em 2022, mas o resultado final foi 220 mil reais, ou seja, essa carteira subiu 120%. Eu tinha 100 mil, né? E depois nesse período eu tinha 220 mil. Ah, Bruno, mas você está pegando um ano específico. Isso aí até o relógio parado marca a hora certa 2 vezes ao dia. Tudo bem, vamos lá. Aqui eu tenho do ano de 2015, tá? Aqui eu tenho, né, BMEB 4, CGRA 3, Direcional, CEMIG e CESUD. Então aqui eu coloquei as ações que romperam. Nem todo ano vão ter muitas ações que vão romper. Eu peguei as principais, as que eu sei que tem liquidez e que realmente romperam o CA. E coloquei de 2016, como foi referente ao ano de 2015, eu coloco do começo do ano de 2016, o período, né, após o CA ser estourado, após o ano máximo, até os dias de hoje. Mas você pode colocar até a data que você preferir. Eu botei até os dias de hoje para ver o que iria acontecer. Vou botar para rodar aqui também. Dividir os pesos iguais, 100 mil reais. Então, nesse caso aqui, você teria 9 anos, certo? São mais ou menos 9 anos. Vamos colocar aqui de 2016 até final de 2024. Quase 9 anos. E nada mais, nada menos, o seu portfólio multiplicou por 16, tá? Então, ou seja, mais uma prova de que o CA ele consegue explorar bem, né, essa discrepância, vamos colocar assim, uma ineficiência do mercado em saber o potencial real dos ativos. Principalmente isso acontece no Brasil por conta do governo. Eu fico vendo muita gente aí preocupada com querendo entrar na Bolsa Americana, querendo entrar em cripto agora, mas é um momento que o momento de você entrar no ativo é quando ninguém está olhando para ele, ninguém está querendo ver. O Brasil é o patinho feio hoje, então a gente está tendo nesse ano de 2024 várias oportunidades como essas, várias. Eu consegui pegar agora aqui, né, olhando ali um top 50 ali das ações hoje na B3, eu tenho 15 ações que estão rompendo CA agora em 2024. Então, assim, ações pagadoras de dividendos, ações com bons históricos, ação com lucros recorrentes, com baixa alavancagem. Então, assim, é interessante você fazer bem o seu portfólio, mas não esquecer que as ações
elas que geram fluxo de caixa, elas que vão garantir a sua aposentadoria lá na frente. O Bitcoin ele não vai te dar fluxo de caixa, o Bitcoin é reserva de valor. Então, se você acha que você vai conseguir fazer as suas compras, que você vai conseguir fazer as coisas do seu cotidiano com criptomoeda, não vai ser assim que vai funcionar. A criptomoeda, principalmente o Bitcoin, o Ethereum e a Solana, elas acabam sendo uma espécie de reserva de valor, muito mais o Bitcoin, tá? A Solana e o Ethereum são projetos, né? São projetos que têm um ecossistema por dentro dele onde te garantem várias outras possibilidades, né? Por exemplo, de contrato inteligente, né? E outras coisas aí que eles podem, que dentro desse ecossistema você pode fazer. Então, mal ou bem, no final das contas, a gente vai ter que traduzir isso para algum ativo que te traga fluxo de caixa. Seja ele um título, seja ele uma ação, né? Só que o título a gente sabe como é que é. Você é descontado imposto de renda, você tem a variação de mercado ali absurda, você não sabe para onde realmente está indo a taxa de juros, porque o nosso país é um país que não tem uma previsibilidade muito grande com relação a isso. A gente, óbvio, vai aproveitar as janelas, né? A gente sabe que até 2026 aí a tendência é realmente essa taxa de juros aumentar. Então é uma forma boa de você conseguir alocar também parte em renda fixa aí com um pós-fixado, tá? Até para sua reserva de emergência, mas que as ações são um instrumento mais interessante para você ter uma recorrência aí, para você explorar lá na frente a sua aposentadoria, para você receber realmente uma recorrência aí, tá? Eu fiz também aqui uma carteira de 2016, tá? Foram 8 anos. São ações que eu não conheço aqui, tirando a Cesud aqui, que também teve um rompimento tanto em 2015 quanto em 2016. Então você tem a Comgás, a Rede, a Frasle, né? Essa BGIP aqui, que é um banco, acho que é do Sergipe, e Cesud também. Eu fiz o mesmo experimento, né? Esse aqui já deu bem menos a rentabilidade. Coloquei 2017 aqui, o começo, né? Isso aqui foram ações que romperam em 2016 e até o dia de hoje, né? Vamos colocar aí 8 anos. Bom, em 8 anos aí, menos de 8 anos, você multiplicou seu capital por 5, tá? Começou com 100 mil, terminou lá, né? Com 500 mil. Mesmo sendo 8 anos, né? O ideal é você dobrar a cada 3 anos, então já está dentro aqui do nosso ideal, sabe? Já é bem acima da renda fixa, mesmo com ações desconhecidas, né? Claro que você não vai colocar o seu portfólio inteiro dentro de ações que você não conhece, mas a minha ideia aqui é você explorar essas ações quando existe esse rompimento, justamente para você aproveitar essa ineficiência do mercado com relação à avaliação dos ativos no longo prazo, porque é um ponto onde você vai conseguir gerar muito valor para sua carteira, tá? Então, às vezes, como esse caso aqui, ó, você colocou aqui, às vezes você colocou 20 mil reais numa ação que chegou lá na frente, ela se transformou em 320 mil reais, tá? Então, assim, pô, mas pô, ao longo de 9 anos, beleza, mas e aí? Se você esqueceu lá e teve a disciplina de deixar, ou melhor, se você fez ainda compras recorrentes, esse valor subiu mais ainda, né? Depois eu vou fazer com vocês aqui em um próximo vídeo como que funciona com os aportes, como que essa explosão é muito maior ao longo do tempo e como isso realmente vai proporcionar para você um ganho de capital e o principal, que é a nossa meta, né? Que é fazer uma carteira previdenciária, né, gente? Para a gente poder ter as nossas reservas e o nosso dinheiro fixo lá na frente, né? Não é fixo, vamos dizer que seja fixo, mas ter um dinheiro com que você possa contar lá na frente, com recorrência, né? Aqui eu fiz algumas ações aqui dentro dessas aqui também, né, que pagam dividendo, uma média dos dividendos, ou seja, além do ganho de capital, por exemplo, ao longo desses 3 anos aqui, de 2021, eu consigo colocar aqui quanto foi pago de dividendo, quanto médio foi pago, fiz isso aqui em Python também, ou seja, a média de pagamento aqui, Petrobras, por exemplo, né, ao longo desses últimos aí 5 anos, R$ 2, a Vale 2,83, isso aqui anual, tá, gente? Então, assim, você consegue fazer uma média boa aqui. Então, basicamente é isso que eu queria falar para vocês, né? A gente está cheio de oportunidades com relação ao CA.
Então acredito que essa ferramenta faz a diferença e a gente está num ano que é um ano ruim, tá? A bolsa está sofrendo. A gente analisou isso lá atrás, a gente viu que realmente isso viria a acontecer por conta da imprevisibilidade do governo, mas a gente não pode ficar reclamando, o governo isso, o governo aquilo, quem vai fazer o seu futuro é você. Não adianta você ficar reclamando, a gente tem que agir. E a forma de agir correta é essa. Hoje a gente tem na Bolsa Brasileira um monte de ações que estão com certeza sobrevendidas, isso é abaixo do preço ideal, né, com potencial de explosão absurdo. Por mais que a gente tenha a questão do câmbio também, mas eu acho que vale a pena a gente se expor pelo menos parte do nosso capital às ações brasileiras, visando aí um longo prazo, né, encarando que daqui a 2 anos venha uma direita aí, isso vai potencializar os ganhos. Isso é uma coisa assim crucial, que se acontecer, você vai ter ganho de 2, 3 vezes a carteira num momento, numa fração de tempo muito curta. Estou dizendo aí de 6 a 8 meses, né? Dependendo do que for acontecer, eu acredito muito nisso, que a vinda de um governo de direita realmente pode transformar, né, esse capital que a gente está sofrendo em ação. Quem tem ação sabe, né, do que eu estou falando. Eu vinha com a média alta esse ano, né, mais de 20%, minha carteira pulou, caiu bastante, eu estou com 11% no ano, né, não é uma coisa normal quando você também tem outros ativos, né, quando você tem também a renda fixa pagando muito. Então, assim, vou continuar na minha metodologia porque eu acredito e eu tenho certeza que é assim que a gente vai conseguir multiplicar o nosso capital e lá na frente gerar um fluxo de caixa que nos pague mensalmente e garante realmente a nossa aposentadoria, tá? Quero agradecer a vocês aí mais uma vez, obrigado. Estou voltando, vou procurar fazer mais vídeos para esclarecer mais coisas em relação a IB3 e em relação a investimento. Muito obrigado aí, galera.